Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, ela possa se fazer presente na vida de cada um de vocês. Não desista, não perca a tua fé, mantenha a tua confiança, mantenha a tua perseverança. Veja que esse homem, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ver quem era Jesus, mas ele era um homem baixo, e de repente aquele homem está no meio da multidão e sobe numa árvore, porque o desejo dele de ver quem era Jesus era muito maior do que qualquer orgulho ou vaidade que ele tivesse no coração. Veja que no coração de Zaqueu ali não tinha qualquer vaidade, qualquer orgulho, porque ele era um homem rico, e para subir numa árvore, no meio de uma praça, no meio de uma rua, para ver algo, essa pessoa ela não tem orgulho no coração, ela não tem vaidade. O único desejo de Zaqueu naquele momento era ver quem era Jesus, o que Jesus poderia fazer na vida dele. É o que nós temos que entender, igreja. No momento que nascer no nosso coração o desejo de conhecer quem é Jesus, o que Ele pode na nossa vida, no momento que nós tivermos uma comunhão com o Filho de Deus, a ponto de nós nos tornarmos como criança, desejando e palpitando ver o Senhor Jesus Cristo como Ele é, nós vamos ter a oportunidade que Zaqueu teve de ver a glória de Deus na nossa vida. O teu coração tem que ter o desejo de ver quem é Jesus. E no momento que você sentir o teu coração palpitando, desejando ter um encontro com o Filho de Deus, se aproxime mais e mais da presença dele. Eu não tenho trazido para vocês em momento algum religiosidade. Eu não tenho trazido neste lugar mensagem para que você seja um religioso. Todos nós devemos entender que o único caminho para a eternidade e para a tua vitória é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho aonde nós podemos alcançar honra aqui na terra e no mundo por vir a vida eterna. Não perca a tua fé, não perca a tua confiança. Todas as mensagens que nós lemos, é clara, a confiança de cada pessoa que se aproximou do Senhor Jesus, deu o direito a eles de ser honrado e ouvir a palavra: a tua fé te salvou. Essa é a base para um vencedor. Existe um que é Satanás, que não quer que as pessoas tenham essa confiança. Ele vai tentar implantar a dúvida no teu coração, ele vai implantar o medo, ele vai dizer para você: não está adiantando. Ele vai usar pessoas que estão do teu lado para te afastar do caminho da vida. Ele vai querer implantar religiosidade na tua vida. Ele vai querer levar a pessoa para uma placa de igreja, porque é uma igreja grande, supostamente poderosa. É isso que Satanás faz, porque Satanás, ele sabe que no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, está um único caminho para a eternidade, e ele conhece quem é Jesus. Sabe por que Satanás quer desviar o foco meu e teu do Filho de Deus? Sabe por quê? Porque ele conhece quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus. Ele sabe quem é Jesus de tal maneira que ele vai fazer de tudo para te afastar da presença do Filho de Deus. Aqui nós vamos ver, pessoal, que o diabo sabe quem é Jesus, por isso que ele vai tentar te afastar todo o tempo da presença do Filho de Deus, tá? Mateus capítulo 8 e versículo 28, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo eles chegado à outra margem da terra, 2 gadarenos vieram-lhe ao encontro, 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogaram: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou do despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhes rogaram que se retirasse da terra deles. Você está vendo aqui a expressão de Satanás? O que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Satanás sabe quem é Jesus? Satanás sabe que Jesus é quem? O Filho de Deus, o único que tem salvação. E o mesmo Satanás sabe que Jesus é o tormento dele, porque no último dia ele vai ser morto com um sopro da boca do Filho de Deus. Ele sabe que no Senhor Jesus está o poder para matar ele com um sopro da boca dele. Por isso ele vai fazer o tempo todo de tudo para você se afastar do Senhor Jesus. Ele vai te oferecer religião. Ele vai dizer que a religião que Jesus fundou é a igreja mais antiga, que Jesus não fundou religião nenhuma, pessoal. Jesus Cristo nunca fundou religião nenhuma na terra. Jesus pregava de sinagoga em sinagogas, templos que já estavam construídos. Jesus, as maiores pregações do Senhor Jesus foi no deserto, foi nos montes. As maiores pregações do Senhor Jesus foi nas beiras das praias, e todo mundo que lê Bíblia sabe disso. Jesus não fundou igreja nenhuma. Existe uma doutrina, entre aspas, que Jesus fundou a igreja católica, foi a única que ele deixou na terra. Mentira. Depois criam-se a doutrina que a igreja católica foi a única, Pedro foi o fundador da igreja católica. Mentira. Existe uma tese que uma mentira bem contada por muito tempo, ela vira uma verdade. Sabia disso? Para muitos. Para quem não pesquisa, para quem não busca conhecimento. A igreja católica, ela foi fundada no ano 317 após Cristo. Pedro, ele morreu com menos de 100 anos. Jesus morreu com 33 anos. A igreja católica foi fundada no ano 317 após Cristo. Aonde que Pedro foi o primeiro papa da igreja católica? Tem uma história mal contada, tem ou não tem? Sim ou não? Aonde que Jesus Cristo fundou a igreja católica, se ele pregava na praia, nos montes, no meio do deserto, e muitas vezes ia pregar no templo, e na maioria das vezes que foi pregar num templo, era expulso do próprio templo. Nós temos que ter cuidado com as histórias que nós ouvimos, para nós não confundirmos a nossa vida com o Senhor Jesus com religiosidade, pessoal. Porque Jesus Cristo é a única pedra fundamental. Quando Jesus entrega a chave para Pedro e diz: Pedro, o que tu ligar na terra está ligado nos céus, e o que tu desligar na terra está desligado nos céus. E sobre esta pedra, Pedro, edificareis a minha igreja. Jesus estava dizendo ali para Pedro e os demais apóstolos que a pedra que seria edificada, a igreja de Deus, era Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Jesus Cristo é a pedra que foi desprezada na construção.
E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Veja que ele disse para os discípulos, não só para Pedro, senão ele tinha dizido: Pedro, sobre esta pedra você vai fundar a minha igreja. A mensagem diz: Pedro, sobre esta pedra edificareis. Ele estava falando com mais de uma pessoa, com mais de um discípulo. Sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Sobre a pedra, Jesus Cristo. Sobre a rocha, Jesus. Jesus é a rocha que os construtores não usaram na construção. Jesus é a vida, é o caminho para a eternidade. Por isso, Satanás vai o tempo todo tentar implantar na nossa vida uma religião, implantar dúvida, roubar a nossa confiança no Filho de Deus, tentar tirar essa certeza de que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, é a cura, é a libertação, é o milagre, porque ele sabe quem é Jesus. Nós lemos aqui, Satanás sabe quem é Jesus e o que Jesus pode fazer, e ele não quer que as pessoas se aproximem daquele que tem a vida. Por isso, fique nessa manhã essa mensagem para vocês, que a tua confiança no Filho de Deus vai trazer a honra e a dignidade que você busca em nome de Jesus. Amém, pessoal?